Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um momento nosso aqui. Como vocês estão? Sempre agradecendo, né? Mais um dia que a gente tem infinitas oportunidades e principalmente oportunidade de sermos pessoas melhores. Melhores para quem? Para nós. Quando somos melhores para nós mesmos, automaticamente isso flui. Então é esse o nosso maior desejo quando a gente pensa em melhorar a nossa pessoa. A gente tem que ser melhor para nós mesmos, para sermos melhores para o outro. Sem essa preocupação de querer agradar o outro, porque nem sempre o que é agradável é o bom, né? É o certo. Então a mensagem hoje ela vai focar exatamente nesse ponto. Até que ponto precisamos ser agradáveis? Até que pontos precisamos ter essa preocupação em agradar o outro quando nós desagradamos a nós mesmos? Quando a gente abre mão da nossa essência para agradar o outro, ninguém fica bem. Então hoje a mensagem é essa, tá tremendo aqui um pouquinho que eu tô chamando o pessoal, mandando os aviõezinhos. Manda aí também, gente, compartilha esse momento para as pessoas que desejam cada dia receber um adubozinho ali, né? Receber um algo a mais, uma água que vai estar regando essa plantinha diariamente. Mandando aqui, já tô acabando. As meninas, amigas, manda aí, gente. Manda para o maior número de pessoas que vocês conseguirem. Eu tenho feito esse momento aqui diariamente, pretendo manter, tá? Como uma rotina mesmo. Essas lives desse horário não tem previsão, deve seguir aí pelo ano todo. A minha intenção é essa, é manter firme para quê? Para que um número maior de pessoas possam ouvir uma mensagem diária, possam ter contato com algo a mais no seu dia a dia. Então manda aí, compartilha com um número maior de pessoas que vocês sabem que precisam de uma mensagem na sua manhã. Então a intenção é manter esse momento nosso aqui às 8 horas por um longo tempo, tá? Não tem previsão para parar. Então, eu tenho aqui uma mensagem voltada à nossa inteligência emocional para que a gente viva melhor, tá? Viver melhor no nosso dia a dia. Nem sempre aquilo que a gente busca, né? Aquilo que a gente entende como melhor é o que é bom, é o que realmente faz crescer. Então, às vezes, a gente fica preso em algumas crenças, presos em alguns comportamentos, principalmente comportamentos repetitivos, porque nós somos repetidores de padrões daquilo que a gente viveu, das pessoas que a gente caminhou até agora. Então, a gente tem que estar sempre avaliando com quem que a gente anda, avaliando os comportamentos dos nossos antepassados, das pessoas que a gente convive e das pessoas que a gente tem que estar, porque nem sempre a gente convive com quem a gente quer, né? Tem pessoas que é inevitável você estar próximo. Então a gente precisa sempre estar fazendo essa avaliação. Porque a gente repete padrões, a gente é a média das pessoas com as quais a gente vive e convive. Então a gente tem que estar sempre avaliando, estudando e buscando entendimento sobre isso. Então nem sempre o que é agradável, o que é confortável é o que vai ser bom realmente ali no dia a dia. Bom dia, Lala. Bom dia, Andréia. Compartilha aí com as amigas essa live. Vamos trazer mais gente, vamos divulgar. Como eu falei, esse horário sempre eu vou estar aqui com vocês, tendo esse diálogo, conversando. Quem quiser pode escrever aí também, alguma coisa que faça sentido, né? Alguma coisa que tenha aberto, virado aí uma chave para você, tá bom? Então,
Vamos começar aqui. O nosso tema de hoje, central, deixa eu só tirar aqui do fone, porque às vezes fica baixo o som. Aí, pronto. Então, hoje o nosso tema central é o quê? Sair do agradável. Não precisamos ser pessoas agradáveis? Sim, temos que ser pessoas agradáveis, mas não podemos ficar presas no agradável, porque o agradável ele te deixa numa zona de vulnerabilidade, onde você não governa a tua própria vida, tá? Então, quando você fica na preocupação em ser agradável, você deixa o comando da tua vida na mão do ambiente, das pessoas, né? Daqueles que têm mais autoridade, e é onde você vai perdendo a sua identidade. Então, isso faz muito sentido. Vamos fazer uma analogia aqui, por exemplo, quando você inicia um romance, essa pessoa se agrada com você, se agrada às vezes pelos seus atributos físicos, ou pela sua maneira de falar, ou pela maneira como a qual você se comportou ali naquela primeira impressão. Então você agradou, né? Você foi agradável. Só que para manter um relacionamento, manter uma amizade, manter um trabalho, você precisa ser admirável, tá? Então, esse admirável não é no sentido de que você tem que ser vaidoso e querer que todos te admirem, não é isso. Esse admirável é no sentido de você ser uma pessoa sábia, uma pessoa que toma decisões certas, uma pessoa que consegue ter opinião bem esclarecida, tá? Porque não é você ser teimoso, porque às vezes você tá errado em alguma coisa e você é teimoso, você não aceita uma outra opinião. É diferente, né? O teimoso é diferente. Então, quando você toma decisões sábias, baseados no quê? No que é melhor para o todo, no que é melhor para mim, melhor que vai fazer bem para quem está à minha volta. Então, às vezes, você fazer uma correção ou você se manter até calado, ou você tomar uma decisão que muitas vezes afeta outras pessoas, mas para o bem delas próprias. Então, isso é ser admirável. A gente, quando tem um relacionamento e esse relacionamento avança, ele cresce e ele tem que frutificar, ele tem que florir e ele tem que frutificar. Se eu fico só no agradável, eu vou ficar só agradando o outro e isso vai ficar ruim, porque a longo prazo essa zona de conforto ela vai trazer estagnação, ela vai trazer faltas, vai trazer cobranças, vai trazer ciúmes. Então eu tenho que buscar o quê? A sabedoria, a maturidade. A maturidade não é no sentido de idade, a maturidade é no sentido de entender o que é melhor. Eu não preciso fazer, né? Essa frase é muito clichê. Eu não preciso fazer o que todo mundo faz. É exatamente isso. Não é porque o ambiente passou a fazer algo que antes era errado, né? Aos olhos daquilo que é princípio verdadeiro e que tem que ser mantido, que eu vou mudar o meu princípio para agradar o meio. Vamos dar aqui um outro exemplo. Se eu busco uma pessoa para me relacionar, eu sei os atributos que essa pessoa precisa ter, os princípios que ela precisa ter para estar comigo. Mas às vezes a carência, a falta de paciência ou talvez até o incentivo das pessoas que andam comigo em aceitar pessoas que não falam a mesma língua, que não têm os mesmos princípios. Tá errado. Por quê? Isso vai trazer sérios problemas lá na frente. Porque você, além de não se agradar, né? Porque não é a pessoa que te agrada, você também não vai admirar
Porque a tendência disso piorar é muito grande, as cobranças vão ser muito grandes, você vai querer mudar a pessoa para atender às suas necessidades, quando você já abriu mão das suas necessidades. Então, sempre ter um parâmetro e ter bem firmado os seus princípios. Agora, se você tem princípios e você anda num ambiente que está fora dos seus princípios, dificilmente você vai se relacionar com as pessoas que você está buscando. Então, se eu busco um determinado trabalho, eu tenho que buscar ali num hall de empresas que tem aquele padrão, né? Que tem aquele padrão que eu quero alcançar. Se eu quero me relacionar com uma pessoa e essa pessoa precisa estar dentro daquilo que eu acredito como princípios, eu vou frequentar, eu vou buscar estar nesses ambientes melhores, ambientes que possam me trazer essas pessoas, que me deem essa oportunidade de estar com essas pessoas. E nos relacionamentos a mesma coisa. Se eu sou casada, e o meu marido ele tem atitudes que não condizem com aquilo que eu acredito e aquilo que eu tenho como princípio, eu tenho que ajudá-lo. Eu não posso fazer essas coisas assim que eu não concordo. Eu tenho que trazer ele e mostrar e clarear para aquilo que é coerente aos princípios. Então, muitos relacionamentos eles se desgastam, eles se destroem por conta disso. Porque um tem uma visão deturpada dos princípios, né? Não tem, na verdade, princípios, e o outro vai acompanhando esse tipo de coisa e talvez com uma esperança até que vá mudar futuramente, mas não muda, isso só vai piorando. Então a gente tem que ter clareza daquilo que a gente quer para nossa vida. A gente tem que anotar, a gente tem que ter isso bem claro. E quando passar numa situação adversa, uma situação que vá te trazer para essas situações, você ter a sua opinião bem firmada, bem clarificada. Porque não é isso que vai te fazer crescer, não é isso que vai te fazer melhor. Isso vai fazer só você agradar os outros. Querer agradar os outros. Porque quando você quer agradar, você na verdade não agrada ninguém. Nem a você mesmo e nem o outro. Porque aí vão vir as cobranças. Porque se você cedeu, você vai ser cobrada. Você vai ser cobrada, cobrada e cobrada. E isso vai te trazendo, desencadeando fraquezas, né? Porque você está abrindo mão daquilo que você acredita. Então, se você abriu mão uma vez, abriu mão duas, abriu mão três, isso vai te tornando fraca, isso vai deixando você num estado de murchamento. Então, hoje a pegada é essa: é você se voltar para o que é admirável. Porque a admiração é o quê? É você muitas vezes se doar, às vezes sem vontade, né? Na maioria das vezes a gente faz. Quando a gente serve, né? Ninguém levanta, ai, que vontade de servir, que vontade de abrir mão. E quando você faz isso, você vê que quando abrir mão assim, no sentido de servir o outro mesmo, tá? Não como a gente estava falando agora há pouco. Quando você faz isso, você se doa, você perdoa, você faz até uma doação mesmo, você às vezes abre mão de ter razão também, porque a gente tem que respeitar o ponto de vista. Agora já é o sentido inverso, né? A gente se colocando no lugar do outro, respeitando pontos de vista e clarificando uma linguagem. Como que a gente chega para conversar na mesma linguagem? Se respeitando. Então escute também o que o outro está dizendo, os argumentos que o outro tem. Se é um caminho correto, um caminho verdadeiro, por que não? Porque muitas vezes eu posso estar no caminho torto, né? E o outro está tentando me mostrar. Então também enxergar o ponto de vista do outro.
Se você tem elencado ali todos os princípios e você tem clareza de que aquilo é o que você quer seguir, você consegue clarificar para o outro seu ponto de vista. E com o tempo, né, porque tudo é moldável, o outro vai se adequando a você. Uma das maiores lições de sabedoria é conversar, é não elevar o tom de voz. Quando você se exalta e eleva o tom de voz, automaticamente você sai do centro, né? Você perde o centro. Você começa a entrar num estado de... Você não consegue ser você mesmo, essa é a verdade. Porque se você sai do centro, ali você já está alterado. Ali você já quer ter razão, e isso traz uma cegueira, né? Uma cegueira momentânea. Então, uma das maiores sabedorias é o quê? Ouvir. Ouça. Segundo, vai abrir a boca? Se você tiver oportunidade, sempre faça perguntas. Então, ouviu? Pergunta. Né? Se você quer saber se o outro pensa como você, faz uma pergunta. Não afirma, não saia por aí afirmando, isso é tolice. Faz sentido para vocês? É interessante a gente refletir sobre isso. Isso também é inteligência emocional, né? A gente não querer ser agradável. Eu tenho aqui, né? Eu tô aqui hoje falando dessa, né? Eu falo calma, eu tenho um semblante sorridente, mas eu tô chamando aqui para um pensamento que não é fácil, para uma pegada aí que não é para qualquer um, vamos falar assim, né? Você ser calmo, você ser verdadeiro e você manter o centro, você conseguir ouvir, você conseguir refletir e você entender o ponto de vista do outro. E às vezes, muitas vezes, né, falando em relacionamento, muitas vezes demora para você alcançar aquele objetivo que você quer. Por quê? Porque eu tenho uma visão de mundo. Eu fui criada num círculo de pessoas. O outro tem outra visão de mundo, vem com outro, né, outra educação, outra forma, né, de pensar, viu outras coisas, passou por outros problemas, teve outros traumas. E aí, quando eu me coloco no lugar desse outro, eu estou sendo empático, porque não é sobre a minha visão, é sobre uma visão que eu olho por fora, que eu olho como espectador. E aí fica mais fácil de manter um diálogo e de manter esse tom de voz calmo, né? Sereno, pensando exatamente em como agir, porque aí te dá clareza nas decisões, porque aí você vai ter paciência nas decisões. E a gente não deve querer mudar as pessoas, a gente deve querer entender para poder chegar num ponto comum, num senso comum. Bom dia para as meninas que entraram agora. A gente estava falando aqui hoje sobre, na parte emocional, né? Sobre você, quando você começa um relacionamento, ou um trabalho, ou uma amizade, né? Um rol de amizades. Você entrou nesse rol por quê? Porque você agradou, você foi agradável. Mas para manter, é necessário manter a admiração. E a admiração muitas vezes é o quê? É abaixar o tom de voz, é ouvir mais, é ir pegando ali pelas beiradas, é ter paciência, é nem sempre achar que o que eu penso é o certo. Então tenha clareza dos seus princípios. Aí depois você vai conseguindo ter esse discernimento, né? De ouvir as pessoas, de mostrando talvez um lado que você segue, uma linha que você segue, mas sem imposição, sem cobrança, né? Porque o que eu faço, o exemplo, ele ensina muito mais do que o que eu fico falando. Porque às vezes essa imposição, ela traz a crítica junto, ela traz coisas que não são legais para um relacionamento, tá? Em todas as esferas. Eu sempre finalizo aqui fazendo uma leitura bíblica e hoje eu trouxe o Atos dos Apóstolos, capítulo 20,
do 28 ao 38 eu vou ler. É uma leitura rápida, dinâmica, mas que te faz pensar. E que tem muito a ver com essa questão de você, quando você sai do agradável, de querer agradar, para fazer o que precisa ser feito. Então, muitas vezes, ser admirável é o quê? É tomar a frente e fazer o que precisa ser feito. E não ficar querendo agradar e mudar os seus princípios para agradar um meio, tá bom? Então, vamos lá. Atos 20, 28. Tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos eu não deixei de avisar a cada um de vós, noite e dia, com lágrimas. E agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, que é capaz de edificar-vos e dar-vos herança entre todos os que são santificados. De nenhum homem cobicei a prata, o ouro ou a veste. Sim, vós mesmos sabeis que estas mãos ministraram para as minhas necessidades e daqueles que estavam comigo. 35. Se vocês quiserem até grifar depois esse versículo, meditar ele no dia. Tenho-vos mostrado todas as coisas, que trabalhando assim é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse: é mais abençoado dar do que receber. É mais abençoado dar do que receber. E tendo falado isto, ele ajoelhou-se e orou com todos eles. E todos eles choraram muito, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito por toda a palavra que ele dissera, que eles nunca mais veriam a sua face. Acompanharam-no até o navio. Então, aqui é uma leitura que te faz pensar, né, sobre o ato de dar, que foi o que Jesus veio nos mostrar aqui, que é melhor dar do que receber. Então, às vezes, quando você parece fraco, é que você é forte. Quando você se mantém feliz na sua autenticidade, é que você é forte. Porque por dentro só você se conhece. Na sua inteireza, no seu coração, você se conhece. Então, você sabe o que é bom para você naquele momento, mas também, como eu disse, faça uma listinha dos seus princípios, para que você não seja o impositor, o crítico, aquele que está sempre cobrando, tá? Então faça essa reflexão hoje e lembre-se sempre do ensinamento. É melhor aquele que dá do que aquele que recebe, porque o prazer verdadeiro é esse, e não os prazeres imediatos que às vezes a gente fica aí pensando e fica nessa preocupação de ser agradável o tempo inteiro. Agradeço, gente, muito obrigada a vocês todos. Lembrando que essa live ela vai continuar todos os dias nesse horário, tá? Até segunda palavra, mas por enquanto é esse horário que ficou melhor aqui para mim. E eu vi que eu tenho maior engajamento também, vocês têm entrado. Compartilhem a live, mandem para as amigas, para os amigos. Estejam sempre aqui para a gente ter essa conversa de manhã. Obrigada, Paty, obrigada, Ju, Dai, Marco, quem mais aqui? Deia Carvalho, Andréia, beijão, Fábio, Alê. Obrigada, gente. Márcia, Lavínia, beijão, meninos e meninas. Gratidão por vocês. Bom dia.